Ezequiel 47, versículo 1 em diante. Amém. Quem achou, diga amém. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? Eu quero nesta manhã falar com você, querido, sobre essa palavra, que o título dela é Mergulhando no Rio de Deus. Achei que você ia dar um amém, um aleluia, né? Eu vou dizer de novo, mergulhando no Rio de Deus. Aleluia. Essa é a necessidade que todos nós temos, e o desejo do coração de Deus é que você mergulhe no rio dele, é que você possa andar num nível de profundidade. E eu quero falar nessa manhã sobre 4 níveis de profundidade em Deus. Mas antes eu quero trazer um pouquinho do contexto dessa palavra e também do próprio profeta Ezequiel, para que você entenda algumas coisas. O profeta Ezequiel era filho de sacerdote, e ele estava na sua mocidade, na sua juventude, ele estava sendo preparado como seu pai para se tornar um sacerdote. E a linhagem da sua família era da linhagem de Zadok. Zadok foi aquele sacerdote que foi escolhido por Salomão para substituir Abiatar. Se você não sabe quem foi Abiatar, Abiatar foi aquele sacerdote que se insurgiu contra Davi, pai de Salomão, na revolta de Adonias. Se você não sabe, vá ler a Bíblia então, daí você vai descobrir. Amém? E aí depois, quando Davi morre, Davi deixa dito para Salomão, que é para exilar Abiatar, e Abiatar perde o sacerdócio, e se levanta então Zadok. E a linhagem de Ezequiel era desse sacerdócio, esse sacerdócio que Deus havia trazido. Mas com 20 e poucos anos de idade, Ezequiel, ele é levado junto no cativeiro da Babilônia. O povo de Deus é escravizado, e Ezequiel é levado junto. Eu imagino que Ezequiel deva ter se decepcionado e pensado que todo aquele projeto de ele ser um sacerdote, de ele ser um homem de Deus, tinha acabado, porque agora ele era um escravo, porque agora ele estava sob o domínio babilônico. Mas eu abro um parênteses para dizer que o projeto de Deus, ele nunca vai ser fadado ou levado ao fracasso pela condição humana. Não.
O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, não importa o que aconteça, vai se cumprir. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele: o que Deus tem para você vai se cumprir, em nome de Jesus. Então Ezequiel, por volta de 30 anos de idade, ele tem uma visão de Deus. Deus mostra para ele a sua glória, assim como ele mostrou para Isaías, para o profeta Isaías. Deus mostra numa visão, mostrando toda a sua glória. Você vai encontrar isso lá no primeiro capítulo ali de Ezequiel, falando da visão que ele teve. E a partir de então, Deus começa a trazer a Ezequiel, fazer dele um profeta de Deus. E profeta de Deus naquela época, irmãos, não era fácil. Hoje em dia está fácil ser profeta, porque hoje os profetas, eu só vejo os profetas profetizando coisa boa. Eu só vejo os profetas profetizando: Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro. Olha, eis que vejo o avião decolando, eis que vejo a passagem comprada, né? Só falta dizer para Disney, né? Para Bahamas, né? Só ouve o profeta falando isso. Mas naquela época o profeta denunciava o pecado. Naquela época o profeta dizia: tu vai morrer se tu não mudar de vida. E era o que Deus chamou Ezequiel para fazer. Ezequiel profetiza, irmãos, num dos piores momentos de Israel. Israel estava atolado no pecado. Israel estava cometendo coisas terríveis, idolatrias, estava totalmente fora do plano e do projeto de Deus. E Ezequiel é chamado para profetizar nesse contexto. E se você for ler o livro de Ezequiel, você vai ver até o capítulo 36, Ezequiel profetizando o quê? Profetizando a queda de Jerusalém, profetizando o castigo de Deus, profetizando que Deus iria fazer coisas com o seu povo para corrigi-los. E a partir do capítulo 37, agora Ezequiel começa a profetizar a restauração de Israel. Amém? Começa a profetizar o que Deus iria fazer com o seu povo. Aleluia. Quantos creem na restauração de Deus na sua vida? Diga amém. Aleluia. Então Ezequiel começa a profetizar a partir do capítulo 37, mostrando que Deus é um Deus de novos começos, que Deus é um Deus de restauração. E eu quero dizer isso para você nessa manhã: Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus que restaura. Deus é um Deus que muda situações. Pastor, mas não tem mais jeito. Pode não ter mais jeito para qualquer um, mas para Deus sempre há um jeito. Ele é um Deus de restauração. E quando nós chegamos lá no capítulo 47, nós vemos Deus usando Ezequiel para profetizar algo. E aqui sempre houve uma discussão teológica sobre esse texto, sobre que se essa profecia era uma profecia no nível espiritual apenas, simbólica, ou se era algo que iria acontecer, porque essa profecia fala a respeito de uma água que viria até a região do Mar Morto e traria vida sobre aquele lugar. Porque, como nós sabemos, o Mar Morto é um lugar onde há alta concentração de sal, e ali não há organismos vivos, organismos que resistam, né? Não há peixe, não tem como um peixe se criar ali no Mar Morto por causa da alta concentração de sal, aproximadamente 34% de sal. E eu disse aqui pela manhã, né, no primeiro culto, que tem um lugar para quem não sabe nadar, é no Mar Morto, né? No Mar Morto você não precisa nadar, porque a pressão que a concentração de sal faz, ela joga você para cima e você não afunda. Então essa profecia, se você analisá-la, ela nesse sentido,
você vai ver que é sobre isso que está falando. E agora em 2015, algo que espantou Israel, os geólogos e também os próprios religiosos, que começou a aparecer na região do Mar Morto, em alguns lugares e alguns pontos, começou a brotar água doce do nada. Tá lá, se você quiser, procura na internet, lá você vai encontrar, eu não me lembro o nome, bolanhos, é uma coisa assim, né? Aí você procura lá, você vai ver o que está acontecendo. Começou a surgir água doce na volta do Mar Morto. E alguns rabinos voltaram a olhar para esse texto, crendo que essa profecia agora está se cumprindo fisicamente, que está tendo vida naquela região. Mas eu não quero me deter nesse contexto, porque a palavra que Deus me deu foi num outro contexto. Foi no contexto que eu falei para vocês no início, no contexto de níveis de profundidade. Níveis de profundidade em Deus. Há um desejo no coração de Deus que eu e você tenhamos íntima comunhão com Ele. O desejo do coração de Deus não é que eu e você, como crentes, como cristãos, viva uma vida espiritual rasa, rala, sem conteúdo. O desejo do coração de Deus é que eu e você venhamos a nos aprofundar. Quantos aqui querem se aprofundar em Deus? Diga amém. Esse é o desejo do coração de Deus. Meus irmãos, infelizmente, a igreja do século 21 tem se tornado uma igreja rasa, uma igreja que não tem profundidade, uma igreja que está atuando muitas vezes mais como um clube social, uma entidade que reúne pessoas, do que propriamente dito a igreja de Cristo, luz do mundo, sal da terra. Eu e você fomos chamados para um tempo de nos aprofundarmos na nossa comunhão, na nossa intimidade com Deus. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? E quando eu preparava essa mensagem, e diga-se de passagem, não era o que eu queria pregar esse domingo, eu estava com uma mensagem na mente a semana toda, mas ontem, quando eu sentei para prepará-la, o Senhor me levou para esse texto, e foi mudado a mensagem. E eu quero falar nessa manhã de 4 níveis de profundidade. 4 níveis de profundidade que o cristão pode estar. E eu quero que você analise nessa manhã qual é o nível que você está. Amém? Qual o nível que eu e você estamos de profundidade? E o texto aqui começa então dizendo que saiu um homem para o oriente, versículo 3, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. 1000 côvados, só para que você entenda, dá aproximadamente 500 metros, né? O anjo ou o homem levou o profeta nessa visão 500 metros e deu água nos tornozelos. O primeiro nível de profundidade aqui, então, é água pelos tornozelos. As águas pelos tornozelos. E aqui nós estamos falando de um sentido figurado, de um sentido espiritual. O que significa esse? Qual é esse nível? Esse nível é o primeiro nível, o mais básico. É aquela pessoa que ela aceita Jesus, ela vem para a igreja, ela conhece a palavra, mas ainda ela tem pouco entendimento,
ela tem pouco entendimento da revelação, ela ainda não compreendeu bem tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, mas ela está aqui. Mas o seu nível de profundidade é um nível raso. São aquelas pessoas que conhecem a palavra, elas conhecem a palavra de Deus, elas já ouviram, elas sabem quem é Deus, elas até vêm na igreja, elas até ofertam em algum momento, mas elas não querem se envolver com o todo. Você está me entendendo? Esse é o primeiro nível. São aquelas pessoas que ouvem, aceitam, mas não querem se envolver. Elas dizem: tudo bem, eu até vou na igreja, mas que ninguém se meta na minha vida. Não. Eu sou eu. Sabe? Então, esse é o primeiro nível. Com as águas no tornozelo, o que acontece? Há muita liberdade de movimento. Quando você vai na lagoa, quem é que gosta de lagoa aqui? Né? Achei que tinha mais gente. Mas você com água no tornozelo, o que você faz? Você pode correr, não é? Você pode dar aquela corridinha na água, porque a água não te impede, você tem bastante liberdade de movimento. Você pode jogar um futebolzinho na beira, ali, né, se molhando. Há bastante liberdade. O que isso tem a ver? No sentido espiritual, esse nível de profundidade, a pessoa ela tem liberdade de movimento. O que isso significa? Ela ainda está sobre a tutela da sua própria vontade. Ela não está nem aí para a vontade de Deus, ela está para a sua vontade própria. É só o que ela pensa, é só o que ela acha. Ela não está nem aí para o que a palavra de Deus diz, ela não está nem aí para aquilo que Deus diz, porque ela acha, ela bate no peito e diz: na minha vida mando eu, na minha vida quem manda sou eu. Você está entendendo? Quantos estão entendendo? Então, o primeiro nível é esse, é o nível de água nos tornozelos. A pessoa não se submete à vontade de Deus, é a sua vontade própria. Só que o perigo é que esse nível de profundidade é um nível que a pessoa voltar atrás é muito perto, é muito eminente. Essa pessoa ela está correndo um risco muito grande de daqui um pouco qualquer coisa o afastar de Deus. Essa pessoa com nível nos tornozelos é uma pessoa muito vulnerável espiritualmente. Você já ouviu falar de sistema imunológico? Olha lá. E quando a pessoa está com seu sistema imunológico fraco, fragilizado, ela pode pegar qualquer enfermidade. E esse é o risco que a pessoa no nível de água dos tornozelos, dessa profundidade tão rasa, tão pequena, ela está sujeita. Ela está sujeita às artimanhas do inimigo. É por isso que você precisa seguir. Amém? Eu não sei se você está nesse nível, mas se você estiver, entenda que é preciso você seguir em frente. Não fique no nível apenas das águas nos tornozelos. Deus tem mais para você. Amém? Deus tem mais para a tua vida. Então esse tipo de pessoa, irmãos, eles são como o jovem rico. Lá em Mateus capítulo 19, versículo 20 e 22. Olha que interessante, a Bíblia não fala nem o nome dele, mas chama ele de jovem rico.
Porque a referência da sua vida é o quê? A sua riqueza, os seus bens. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem chega muito feliz, dá a entender que ele chega eufórico. E ele chega para Jesus e diz: bom mestre. E ele já toma já de cara, porque Jesus já diz para ele: bom é Deus, tá? E ele pergunta: o que devo fazer para ser salvo? Sabe, é aquela pessoa que está ali na volta, está vendo o que Jesus está fazendo, está vendo os milagres, está vendo as coisas acontecer, e ele está ali envolvido, e ele olha: mas isso aqui até que é legal, mas esse Jesus aí, legal, gostei, olha, até que ele fala, né, o que ele fala até, sentia até um arrepio assim, ele falou, né, eu senti um negócio diferente, vou lá, vou ver o que eu devo fazer então. E aí ele pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus olha para ele e diz: guarde os mandamentos. Aí ele: tá de brincadeira, né, Jesus? Os mandamentos eu guardo desde que eu era criancinha, desde lá dos meus tempos de escola bíblica, né? Sei tudo de mandamentos, mandamento deixa para mim. Aí Jesus olha para ele e diz: uma coisa ainda está te faltando. Vai, vende tudo que tu tem e dá para os pobres, depois vem e me segue. Aí a Bíblia diz que ele olhou, pensou, analisou, e a Bíblia diz que ele tinha muitas propriedades. E a Bíblia diz que ele baixa a cabeça e vai embora. Nível raso. O que isso significa? Jesus estava dizendo que a pessoa não pode ter dinheiro, não pode ter bens para servir a Ele. Não é isso que Jesus está dizendo. O problema daquele jovem é que o coração dele estava na riqueza. Você está me entendendo, meu irmão? Então a riqueza, o dinheiro era que o estava impedindo de passar de nível. Você está me entendendo, meu irmão? Era o dinheiro, era a riqueza que o estava esbarrando. Ele estava esbarrando naquilo e não podia prosseguir. E aí você fica olhando e pensando: coitado do jovem rico, né? O jovem rico era a riqueza, e você? E eu? O que me impede de seguir, de subir de nível? Você sabe, sim ou não? Pergunta aí para o seu irmão: você sabe, né? Você sabe o que te impede? Todos nós temos coisas na nossa vida que nós precisamos abandonar ainda, que ainda não conseguimos abandonar. E muitas vezes são essas coisas que estão nos impedindo de sair do nível raso e evoluirmos num nível maior de profundidade em Deus. Então, água nos artérios, água nos tornozelos, são essas pessoas que não estão dispostos a abrir mão, não estão dispostos de abrir mão de nada, não querem abrir mão de nada, e dizem: não, isso eu não abro mão. Pois então, querido, enquanto você não abrir mão, você vai continuar com a água no tornozelo, você não vai se aprofundar. Segundo nível, águas no joelho. Versículo 4: e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me levavam pelos joelhos. Águas nos joelhos é um nível um pouco mais profundo. Quem são esses? São aqueles que aceitam a palavra, que estão na igreja, que começam a entender um pouco melhor a revelação do Evangelho e aquilo que Deus tem para as suas vidas. Fazem parte até mesmo
de algum ministério da igreja, pagam seus dízimos, ofertas, mas ainda não conseguiram evoluir na sua profundidade, se tornam apenas religiosos, cumpridores de rituais, mas não conseguem cumprir a palavra de Deus. Nível dos joelhos, como eu disse, um pouco melhor, mas ainda não é o que Deus quer. Pessoas que estão dentro da igreja, fazem parte até de um ministério, mas que ainda não conheceram a profundidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. Irmãos, eu tenho dito isso e isso serve para mim também, como pastor. O meu cargo dentro da igreja, a minha atividade dentro da igreja, não mostra o meu nível de profundidade e de intimidade com Deus. Amém? Não mostra. Eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso fazer muitas coisas. E durante muito tempo na igreja, principalmente no meio pentecostal, se confundiu ativismo com espiritualidade. Se media a espiritualidade pela quantidade de coisas que eu fazia dentro da igreja. É claro que é bênção você cantar, você pregar, você orar, você fazer, você ter alguma atividade. É bênção de Deus, mas isso não pode medir a minha espiritualidade, irmão. A minha espiritualidade, ela se mede comigo e Deus. É quem eu sou quando eu não estou aqui dentro. É quem eu sou quando eu não estou com esse microfone. Aí que a coisa fica difícil. Por isso que eu estou dizendo, serve para mim também. Quem é o pastor Jonas? Quem é o Samuel? Quem é o Maurício? Quem é o Wallace? Quando não está aqui na igreja. Então o meu nível de profundidade, ele não é medido pelo que eu faço no ministério. É por isso que lá em Mateus 7:22 vai dizer que muitos vão chegar naquele dia, vão dizer: Senhor, em teu nome curei, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo outro. E infelizmente vão ouvir do Senhor: não conheço vocês. Diga comigo: misericórdia. Que Deus nos ajude. Nível de intimidade. Nós precisamos, irmãos, nos tornar cumpridores da palavra. Porque lá em Tiago, capítulo 1, 22, versículo 24, olha o que diz: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Tiago está dizendo que nós precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvintes. O nível de água nos joelhos, irmãos, nos fala de pessoas que não conseguem ser cumpridores da palavra, eles são somente ouvintes. Pastor, mas a fé vem do ouvir, e o ouvir da palavra, sim. Quando você ouve a palavra, a tua fé aumenta. Mas agora o que você vai fazer com essa fé? É você que decide. Amém? O que você vai fazer com a fé? É você que decide. Então por isso não podemos ser apenas ouvintes.
Nós precisamos ser cumpridores da palavra. Nós temos que ter compromisso com a palavra. Eu vejo, irmãos, pessoas questionando a palavra. Eu vejo pessoas distorcendo a palavra. A palavra diz A, mas ele diz que é B. Se eu quero ter um nível de intimidade, de profundidade com Deus, querido, não há como, se eu não tiver comprometimento com a palavra de Deus. O salmista, o Salmo 119, nos seus 100 e poucos versículos, ele vai falar o quanto o salmista amava a palavra de Deus. Ele tem resposta para tudo. Ele vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta que se faz até hoje. O salmista diz: observando segundo a tua palavra. Amém? Ele vai dizer também: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. É a palavra de Deus. Qual nível você está? Pergunta aí para o seu irmão aí: qual nível você está, querido? Qual nível de profundidade? Terceiro nível é a água nos lombos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que davam nos lombos. Os lombos é mais ou menos aqui o meio das costas. Então é um nível de profundidade um pouco melhor. É aquele nível que quando você está numa lagoa, num rio, você já pode se banhar com um pouquinho mais de tranquilidade, né? Dá para dar até uma nadada, se quiser, que já está num nível de profundidade um pouquinho melhor. Esse nível são aquelas pessoas que ouviram o chamado de Deus e que estão crescendo em Deus e em suas vidas espirituais. Amém? Lembra que nós falamos aqui alguns domingos sobre crescer em Deus, sobre crescimento espiritual? Amém? São as pessoas que elas entenderam esse chamado, entenderam esse compromisso, e elas entendem que elas precisam crescer em Deus. Esse é um nível de profundidade que leva a pessoa a querer mais de Deus. Quanto mais ela recebe de Deus, mais ela quer de Deus, mais ela quer buscar de Deus. São pessoas que estão crescendo em Deus e que agora o Espírito Santo passa a ter mais domínio sobre a vida da pessoa. Lembra que eu falei da questão dos movimentos, né? Água no tornozelo, a pessoa, né, corre, joga bola, né? Água no joelho também, dá para dar uma mexida. Agora a água nos lombos, os movimentos já ficam mais limitados. Você até pode tentar correr na água, mas vai ficar com um movimento muito lento. Por quê? Porque agora quem controla mais é a água a qual você está envolvido. Amém? Transportando isso para o sentido espiritual, esse nível de profundidade, agora o domínio das tuas ações é o Espírito Santo que está envolvendo você. Amém, meu irmão? É o Espírito Santo que está tomando as rédeas. E isso aqui eu entendo que é uma pessoa que começa a ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que a sua vida é controlada pelo Espírito Santo. Uma certa feita chegou alguém para Billy Graham, trouxeram para ele um diácono que tinha sido pego embriagado.
chegaram para ele: pastor, nosso irmão aqui, diácono, pegamos ele embriagado. Aí Billy Graham olhou e disse: tá bom, vamos disciplinar. E ele olhou para os outros dois e disse: mas vocês também vão entrar em disciplina. Ah, pastor, o que fizemos? E ele disse para eles: olha, até agora essa igreja só disciplinou por alguém embriagado, mas tem que começar a disciplinar se não estiver cheio do Espírito. Porque o texto diz, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E vocês estão na carne, vocês precisam se encher do Espírito. Bom para a disciplina também. Vida cheia do Espírito, durante muito tempo foi aquele, era só aquele estardalhaço. Sabe o que é vida cheia do Espírito, irmão? É uma vida controlada pelo Espírito. As suas ações são controladas pelo Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito. Então, água pelos lombos fala de agora um controle do Espírito Santo na sua vida. Fala de um amadurecimento espiritual. Pessoas maduras espiritualmente. Como está faltando, irmãos, no nosso meio, pessoas maduras espirituais. Pessoas que não tomam quaisquer atitudes, levada pelo que dá na cabeça. Está faltando amadurecimento. Então, amadurecimento espiritual é um sinal de águas pelos lombos, é um sinal de profundidade. E agora seus sentimentos, as suas vontades passam a ser entregues ao Senhor. Água nos lombos fala de pessoas que entendem as suas responsabilidades no reino. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem responsabilidades no reino. Amém? Uma das coisas mais difíceis nos dias de hoje é as pessoas quererem assumir as suas responsabilidades. Ah, não é? É uma facilidade assim para jogar para o outro. Mas isso não é novo, né? Começou lá no jardim. Adão, onde é que tu tá? Me escondi. Por que, Adão, tu te escondeu? Eu estou nu, né, Senhor? Mas como é que tu sabe, Adão? Tu está nu? Ah, a mulher que tu me desse por esposa. Tipo assim, o culpado foi tu, né? Foi tu que me deu. Não podia ter me dado uma coisinha melhor? Hã? E aí, Eva: ah não, Senhor, a serpente. Então cada um joga para o outro. Mas aquele que está nesse nível, ele começa a entender as suas responsabilidades. Ninguém precisa ficar dizendo para ele que ele tem que orar. Ninguém precisa ficar dizendo para ele que ele tem que ler a palavra. Ninguém precisa ficar dizendo para ele que ele tem que vir para o culto. Porque ele entende as suas responsabilidades. E principal, ele entende as suas responsabilidades no sentido de reino de Deus. Ele sabe que ele tem que dar um testemunho. Ele sabe que tem que ser um servo fiel ao Senhor. Quantos estão me entendendo aqui nessa manhã? Então esse nível de profundidade fala de ter entendimento das coisas de Deus. Mas esse nível ainda não é o nível principal. Não atingiram ainda o nível de profundidade que Deus quer. Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo ele fala disso. Ele diz: irmãos, quanto a mim, não o julgo que o haja alcançado.
Paulo está dizendo: ainda não cheguei lá. E eu disse aqui no primeiro culto, né? Imagina, Paulo falando isso. Quem foi Paulo? Foi um dos maiores servos do Senhor, apóstolo. A sua teologia até hoje influencia o cristianismo, né? Dizem alguns historiadores, alguns teólogos, que todos os dias no mundo mais de 7 milhões de pessoas leem algo que Paulo escreveu. Será que ele tem influência? E ele diz: eu não alcancei ainda. O que sobra para nós, irmãos? Réis mortais. Mas Deus quer que nós cheguemos a um nível mais profundo. Quantos aqui querem chegar a um nível mais profundo? O último nível, então, aqui são as águas profundas. Versículo 5. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. O nível de profundidade, irmãos, que Deus quer para a tua vida, que Deus quer para a minha vida, é um nível em que você chega naquele momento em que você perde o total controle, que você entrega as rédeas da sua vida para Deus. Acho que você não entendeu, vou dizer de novo. Que você entrega as rédeas da sua vida para Deus. Que a partir daquele momento você não está mais no controle. O seu eu morreu. E aquilo que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A morte do eu. A banda Resgate, uma banda antiga, né, tinha uma música que dizia: a morte do meu eu está fazendo aniversário. Que nós possamos ter uma data, né? Quem sabe para comemorar a morte do eu. Se você conseguir isso, você está chegando no nível de profundidade que Deus quer. É o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 2, verso 20. Já não sou mais eu quem vivo. A vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou assim mesmo por mim. Então esse nível de profundidade que Deus quer é um nível de viver as maravilhas de Deus. É um nível de viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, meu irmão. Se você conseguisse vislumbrar, se você conseguisse entender o que Deus tem para você nesse nível, você iria buscar esse nível todos os dias da tua vida. Você iria fazer disso a sua prioridade. Porque as maravilhas de Deus estão no profundo. Diga isso para o seu irmão aí. As maravilhas de Deus estão no profundo. As maravilhas de Deus não estão no raso. Se separares o santo do profano, serás como a boca de Deus. É isso que a palavra diz. Mas nós queremos as maravilhas de Deus, mas queremos ter um nível de intimidade raso. Não vai rolar. Se você quer a maravilha de Deus, você precisa ir para o profundo. Lá no Salmo 107, versículo 24, vai dizer que esses são aqueles que veem as maravilhas de Deus lá no profundo. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Não
no raso. Os maiores poços de petróleo, para você encontrá-los, você precisa perfurar muito profundo. Sim ou não? As minas de diamantes, você tem que adentrar cavernas profundo. O ouro profundo. Tudo que é precioso está no profundo. E aquilo que nós queremos de Deus está no profundo. As maravilhas de Deus estão no profundo, não no raso. O texto aqui vai nos dizer que quando nós chegamos nesse nível, só há um jeito: nadar e mergulhar. Isso fala de perder o controle. Isso fala agora aquele movimento, aquela liberdade que você tinha de movimento, agora no profundo não tem mais. Nós estamos totalmente envolvidos pelo rio de Deus. Não há espaço para dúvidas, não há espaço para outro sentimento, a não ser envolvido pela glória de Deus e por tudo aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, Deus está chamando a igreja para um tempo de profundidade. Se eu pudesse abrir a sua cabeça nessa manhã e colocar essa mensagem para dentro, mas eu não posso. Eu posso apenas transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração para transmitir para você nessa manhã. Deus quer que você vá para o profundo, querido, para que você possa viver o melhor dele. Eu sempre fico encafifado com aquele texto que diz, João 10:10, eu vim para vocês ter vida e vida abundante. E às vezes eu me questiono por que tem muita gente que não está vivendo essa vida abundante. Se é promessa, se a palavra diz que nós podemos viver essa vida abundante, não lá no céu, aqui na terra. E aí quando eu preparava essa mensagem, o Espírito Santo falava, é porque estão vivendo no raso. Água no joelho, água no tornozelo. E não estão desfrutando da vida abundante que eu tenho para dar. Porque só tem vida abundante quem vai para o profundo, irmão. Só tem vida abundante quem vai para o profundo. Para o profundo você vai viver e ver as maravilhas de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, ele começa dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Meu irmão, olha o que Paulo está dizendo, que na profundidade está as riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Como assim ciência de Deus? Como alguém vai conseguir desvendar alguma coisa da ciência de Deus? Mas Paulo está dizendo que é profundo, há uma profundidade que nós podemos chegar em Deus para viver as suas riquezas e sermos alcançados pela ciência e pela sabedoria de Deus. Mas é preciso profundidade. Não é coisa rala, não é qualquer coisinha, não. Meu irmão, a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã, o desejo de Deus é que você mergulhe nele. Vou dizer de novo, o desejo de Deus é que você mergulhe nele, que você saia do raso, que você saia pura e simplesmente da água pelos tornozelos, da água pelos joelhos,
mas que você mergulhe no rio de Deus nessa manhã.